Oi pessoal, sou o professor André Gustavo Schaefer da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, e essa sequência de vídeos dessa playlist, ela vai apresentar para vocês então o curso ou a disciplina de computação básica ministrada no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal da Fronteira Sul, no Campus Erechim. Nós vamos seguir um conteúdo programático, né, conforme previsto. Ela corresponde a essa disciplina, enfim, essa sequência de vídeos que eu estou querendo então implementar e disponibilizar aqui, corresponde a um curso de algoritmos introdutório, né, do estudo de algoritmos, contemplando o que em cursos de computação é entendido como as disciplinas de algoritmos 1 e laboratório de programação 1. Então é um desafio bastante grande, porque a engenharia, pelo menos nesse nosso curso, ele possui essas duas disciplinas concentradas numa única disciplina, que antes trabalhava com 45 horas e aí conseguimos então transformar ela numa disciplina de 60 horas, o que ficou bastante bom, ficou bem melhor, né? Tendo esse tempo a mais. No entanto, ainda assim ela é bastante concentrada. E então a gente cobre no conteúdo programático todo o conteúdo que é visto na disciplina de algoritmos 1 dos cursos de computação, desde a parte introdutória também as questões então que começam a envolver a criação de algoritmos, algoritmos com seleção, algoritmos com repetição, vetores, né, matrizes unidimensionais, matrizes bidimensionais, as matrizes, também funções e procedimentos e recursividade. Então a gente consegue contemplar todos esses pontos e já tem material aí suficiente, né, dependendo do aproveitamento do aluno, para que ele possa dar sequência em estudos mais aprofundados, então, da programação, da lógica de programação, das estruturas computacionais e estruturas de dados, né, que são necessárias, enfim, para aprender novas linguagens de programação e para, de repente, trabalhar com modelagem matemática, modelagem ambiental, né, o que tem mais contextualizado no curso de engenharia ambiental, e dar sequência, enfim, né, em seus estudos, seus conhecimentos de programação, certo? Então, esse vídeo, deixa eu ver se eu estou esquecendo de falar alguma coisa, né, ele está disponível então aqui no YouTube, para pessoas que queiram, enfim, né, compreender, aprender algoritmos também, e essa é a forma como eu ministro a disciplina, certo? Nós temos exercícios, uma sequência de exercícios também aí, vários, né? E a gente vai estar utilizando, como houve o desafio, né, em função da Covid, do ensino remoto, a gente vai estar utilizando a plataforma Tinkercad, certo? Para fazer a implementação, porque senão a gente utilizava a implementação nas próprias placas Arduino, né, e os componentes. E aí naquele simulador que a gente vai ver mais adiante, a gente consegue fazer com que isso funcione sem a presença das placas e dos componentes físicos, certo? Mas a gente vai falar bastante sobre isso, sobre a plataforma utilizada, linguagens de programação também no próximo vídeo, no próximo encontro, no próximo conteúdo, né? Que envolve então compiladores e interpretadores, enfim, as linguagens de programação, certo? Por enquanto, a gente vai dar sequência então com esse conteúdo introdutório. Na verdade, a disciplina ela tem o nome computação básica e eu acho que na verdade até a própria universidade optou, enfim, em determinado momento, uma vez chamava-se Introdução à Ciência da Computação, né? Na verdade é uma troca, né, de 6 por meia dúzia, porque computação básica, Introdução à Ciência da Computação, na verdade são várias coisas que podem ser vistas nesses tópicos. Como os cursos já possuíam, né, em seu domínio comum, uma disciplina de informática básica que se voltava, enfim, um pouquinho mais para softwares aplicativos e trabalho por projetos, né, utilizando tecnologias digitais, essa disciplina que tinha esse foco, essa orientação, ela acabou ganhando um nome parecido, só mudou de informática para computação, né? Acaba confundindo, mas em essência a gente estuda nessa disciplina algoritmos, a criação de algoritmos, e é isso que a gente vai ver do início ao fim, tá? Bom, então eu tenho alguns pontos aqui para me orientar nos slides que eu projetaria se fossem encontros presenciais, né? Eu começo falando então
desse nome, né? Algoritmos e o que vem a ser um algoritmo. Ele deriva a criação desse nome, ela toma por base o matemático Al-Khwarizmi, né? Um matemático persa lá no século IX, e a partir daí é que o conceito, né, de algoritmo começou a surgir, certo? Até o próprio nome algoritmo deriva do nome do matemático, né? A BBC fez há pouco tempo, na verdade é claro que já existia muito material a respeito disso, né, na internet, mas essa reportagem aqui eu achei bastante interessante, assim, ela é sintética e também cobre diversos pontos, fala um pouquinho da história, né, de uma maneira um pouquinho diferente. Ó, o título da reportagem eles fizeram em novembro agora, no final de novembro de 2020, o sábio que introduziu algarismos arábicos no Ocidente, ó, e nos salvou de multiplicar, né, da forma como os romanos faziam, o que seria mais difícil, enfim, né. Então aqui, ó, para quem quiser, eu estava pensando em disponibilizar esse conteúdo também para vocês, mas na verdade vocês podem procurar por esse título na internet. E aí vocês vão ter acesso a essa reportagem da BBC, que deve estar replicada, inclusive, em outros sites. Certo? É bem interessante, tá? Vale a pena ler. Não é tão extensa não. Aqui no LibreOffice Writer deu 10 páginas, tá? Então é bem interessante para que vocês deem uma lida. E esse cara aqui, então, a partir daí, né, o conceito de algoritmo foi evoluindo, enfim, né? E hoje nós temos um conceito bastante simples que é um conjunto finito de regras bem definidas para a solução de um problema em tempo finito. Então a primeira coisa que precisa se saber é o seguinte, ó. Esse problema que o algoritmo resolve não é necessariamente um problema de informática, certo? Porque por que o algoritmo está tão atrelado à computação? Porque hoje em dia se solucionam muitos problemas utilizando computadores e utilizando a computação. E é claro que esse termo algoritmo, ele na verdade ele era menos popular, bem menos popular, né, do século IX até agora, e se tornou bem mais popular com o advento da computação, claro, né, porque os programas de computador são algoritmos, certo? Então, mas, de qualquer forma, mesmo quando os programas e a computação não existiam, coisas já eram solucionadas, né, problemas já eram solucionados através de algoritmos, de sequências de passos, né? Então a gente consegue propor, então, ou criar, enfim, né, propor como um conteúdo introdutório a criação de um algoritmo para fazer uma determinada coisa, uma determinada tarefa, uma criação, vamos dizer assim, uma atividade, alguma coisa que precisa ser feita no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a gente poderia criar um algoritmo para fazer com que uma pessoa viesse de casa para o trabalho, né? Fazer com que um robô trocasse uma lâmpada, um algoritmo, qual a sequência de passos para eu fazer um bolo em casa, né? Qual a sequência de passos para eu trocar o pneu do carro, trocar uma lâmpada e assim por diante, certo? O que eu proponho então para vocês agora é que vocês pensem, e aí vocês podem pausar o vídeo, né? Depois vocês seguem. Se vocês conseguiriam então criar uma sequência de passos que vocês utilizam para fazer um determinado procedimento. Vamos escolher um desses que eu citei, poderia ser absolutamente qualquer outro, né? Mas vamos criar uma sequência de passos para trocar uma lâmpada, por exemplo, tá ok? Será que a gente consegue então, como é que a gente descreveria o processo de trocar uma lâmpada, certo? Vamos escrever então isso um documento eletrônico aqui, enfim, né, num pedaço de papel, e verificar depois como é que eu proponho a compreensão sobre isso, tá legal? Vocês podem dar um pause aí se vocês quiserem então, ou se não, continuem assistindo. Eu vou abrir aqui, ó, o bloco de notas, para que seja possível a gente digitar então, ó, algoritmo para trocar uma lâmpada. Bom, vou colocar um pouquinho mais para o meio aqui, talvez fique melhor. Eu vou propor então o seguinte, ó. Primeira coisa que vocês precisam saber, se vocês fossem comparar o que vocês escreveram ou pensaram em termos de algoritmo para trocar uma lâmpada, né, com outras pessoas que também se deparam com esse problema pela primeira vez, certo? É que não existe uma forma única de representar isso, né?
Algumas pessoas, por exemplo, vão criar um algoritmo extremamente detalhado, com, por exemplo, 50 passos para trocar uma lâmpada, e outras pessoas vão criar um algoritmo com 4 ou 5 passos para trocar uma lâmpada, certo? Vejam bem, não existe nesse momento, né, em que eu estou propondo isso para vocês, nenhum tipo de regra léxica, sintática, semântica, nenhuma linguagem que a gente especificou para que isso pudesse ser feito. Isso faz com que vocês devem ter se enchido de perguntas, né? Afinal de contas, em que nível de detalhe, talvez vocês não tenham pensado exatamente isso, mas em que nível de detalhamento que o professor está solicitando isso para nós. Então eu costumo dizer que, na verdade, quando eu peço isso para os alunos, que todas as respostas de vocês vão estar corretas, justamente porque a gente não impôs nenhum nível de restrição, certo? Então, já que todos são válidos, né, conforme o que eu estou propondo, que vocês construam a compreensão que eu quero que vocês construam, já que todos são válidos, então vamos criar um deles em um determinado nível de abstração, né? Por exemplo, pegar a lâmpada nova, certo? Lâmpada nova, né? Passo 1, passo 2. Como é que a gente poderia fazer? Dirigir-se ao local onde está a lâmpada. E agora, ela é uma lâmpada velha ou ela é uma lâmpada queimada, né? A gente só está querendo trocar a lâmpada, né? Então já começa esse tipo de questionamento, né? Vocês devem ter feito muitos outros também, tá? Dirigir-se ao local onde está a lâmpada, eu vou assumir que ela está queimada, certo? O que mais? Certo, mas se eu estivesse dando essa instrução para um robô, será que eu teria que dizer para ele remover a lâmpada queimada? Porque aqui envolve uma série de outras questões. Por exemplo, assim, qual é o tipo de lâmpada, qual é o tipo de soquete no qual essa lâmpada está conectada? Não é verdade? Porque se for uma lâmpada incandescente, que agora praticamente não existe mais, enfim, as de LED, né? De rosquear, né, a gente teria que dar instruções para que essa lâmpada fosse desrosqueada, né? Então vamos colocar aqui um verbo, mesmo que seja inventado, né? Desrosquear a lâmpada, certo? Enquanto a gente está livre de restrições, né, gramaticais e tudo mais, tá? Vamos ficar bem à vontade. Desrosquear a lâmpada, rosquear a lâmpada nova. Nós poderíamos talvez ligar o interruptor para verificar se ela está funcionando. Ok? Depois a gente vai analisar, tá? Todas essas coisas aqui, né? E verificar se ela está funcionando. Ok, terminou. Na verdade já foi feita a troca, né? Então, no entanto, muitos de vocês podem ter feito alguns testes a mais, inclusive, tá? A gente não vai assim se deter assim por 1 hora, né, falando sobre isso, porque eu acho que vocês vão entender de uma maneira mais sucinta também. Alguns de vocês podem ter pensado assim, ó, que talvez em vez de, ou ainda antes, né, vou fazer um outro algoritmo aqui, ó, antes de pegar a lâmpada nova, vocês talvez tenham pensado assim, ó, comprar uma lâmpada nova igual, certo? Agora pegar a lâmpada nova talvez, né? Dirigir-se ao local onde está a lâmpada queimada, certo? Mas e aí vamos pensar o seguinte, mas e se essa lâmpada estiver no teto, né? E a gente não alcança, a gente vai precisar de algum objeto que nos permita alcançar nessa lâmpada, não é verdade? Então, pegar a lâmpada nova, dirigir. Tem alguns alunos, em alguns casos, que a pessoa especifica inclusive pegar a lâmpada nova com a mão esquerda, né? Agora vamos supor assim, eu teria uma mão livre para pegar um banquinho com a mão direita,
né? Dirigir-se ao local onde está a lâmpada queimada. Então, sob, né, ou ainda, vamos colocar assim, ó, colocar o banquinho alinhar no chão, de modo que esteja alinhado com a lâmpada, certo? Colocar o banquinho no chão de modo que esteja alinhado com a lâmpada. Subir no banquinho, certo? Desrosquear a lâmpada. Agora assim, não, mas desrosquear, o que significa isso, né? É uma forma abstrata de se referir a girar, né? A lâmpada em seu próprio eixo, né? Em sentido, no caso, anti-horário, certo? Quem está olhando de baixo para cima, né? A gente podia colocar o seguinte: girar a lâmpada em sentido anti-horário até que ela se solte do encaixe ou do soquete onde ela está conectada, né? Do encaixe, certo? Agora, subir no banquinho, então, isso ainda já estou lá em cima, girar a lâmpada nesse sentido. Agora, ao contrário, girar a lâmpada nova, né? Girar a lâmpada, pois é, aqui, ó, girar a lâmpada queimada ou antiga, né? Em sentido anti-horário. Girar a lâmpada nova em sentido queimada em sentido anti-horário, girar a lâmpada nova em sentido horário até que ela se encaixe no soquete. Então vamos escrever assim, né? Certo? Então a gente substituiria essa instrução de rosquear a lâmpada nova, né? Agora, não posso ligar o interruptor de imediato, né? Eu preciso primeiro descer do banquinho, certo? Eu sempre lembro de um manual de instruções. Uma vez eu vi um apresentador de televisão comentando, né, que tinha um manual de instruções de um carrinho para bebês e aí tinha escrito muito claro, né, acho que as pessoas, para se precaver de qualquer problema com algum processo judicial, né, colocaram as instruções muito claras de como deveria ser feito para desmontar o carrinho, né? Caso dobrar o carrinho, enfim, para que ele pudesse ser guardado ocupando menos espaço. A primeira instrução era muito clara: remova o bebê do carrinho, né? Então às vezes é necessário, né? Então aqui descer do banquinho é importante, porque senão a pessoa ou esse robozinho cai do banquinho e não consegue, enfim, né? Vai ter problema, certo? Descer do banquinho, ligar o interruptor para verificar se ela está funcionando. E agora? Mas e se ela não estiver, por exemplo, funcionando? Não é verdade? Será que ela estava queimada ou tem que fazer alguma outra coisa? Porque nesse momento aqui, se ela não acendeu, terminou e o problema está resolvido. O algoritmo, vamos dizer assim, chegou ao fim, né? Então, vejam bem, a gente está tratando, ele não está errado, certo? Porque a gente não colocou nenhuma restrição. Agora, na prática, quando a gente estiver fazendo uso de uma linguagem de programação para resolver um problema do mundo real, né? Ou eu gosto de chamar mundo concreto, tá? Mas vou voltar a chamar de mundo real, tá? Um problema do mundo real. Ele precisa funcionar. Isso não pode ficar simplesmente, né, de qualquer forma. No entanto, a primeira coisa que vocês precisam entender é que quando a gente vai criar alguma coisa, enfim, para programar um robô, para programar um computador, para programar algum dispositivo eletrônico, a gente vai ficar limitado às regras léxicas, sintáticas e semânticas da gramática da linguagem de programação que a gente vai estar utilizando, certo? Da forma, a gente poderia dizer que a linguagem que a gente está utilizando agora é um português não estruturado, certo? Nós vamos aprender pelo menos uma linguagem de programação estruturada que nos permite, então, fazer, vamos dizer assim, criar os algoritmos, implementar os algoritmos, e aí nós vamos ver que nós temos muitas restrições, tá?
A gente vai ver que tem um conjunto, tem uma gramática, tem um conjunto de comandos específico que a gente tem que usar e estruturas que a linguagem de programação nos proporciona, e são elas que a gente vai poder usar, são as ferramentas, né, que a gente vai poder usar para resolver o nosso problema através de um algoritmo de computador, certo? E isso nem sempre é tão fácil, tá? Porque muitas vezes o conjunto de regras é muito grande, as dificuldades com relação ao conjunto léxico da linguagem de programação são um obstáculo, com relação ao conjunto sintático também são outro obstáculo, fora que isso não resolve, se tu superou essas duas barreiras, tu não resolve necessariamente o problema, porque aí tu precisa criar a lógica de programação que existe por trás, fazendo uso das estruturas de dados. Superando esses 4 obstáculos, a gente consegue ter, vamos dizer assim, mais tranquilidade para conseguir criar um programa. Tá legal? Vamos seguir adiante então. Ó. Peraí que eu... Ah, tá aqui. Então, vejam bem, como eu estava falando aqui, né, a gente tem, nesse exemplo então de criação desse algoritmo, nós temos uma sequência de passos, né, que a gente seguiu, testes condicionais, né, peraí que foi adiante aqui, testes condicionais, não sei se ele não vai voltar de novo porque eu pressionei 2 vezes, não, testes condicionais nós praticamente não inserimos no nosso algoritmo, vamos voltar um pouquinho nele aqui, ó. Nós chegamos a mencionar alguma coisa, ó, para verificar se a lâmpada está funcionando. No entanto, nós não fizemos nada no seguinte sentido, ó, se sim, então faça alguma coisa. Caso contrário, faça outra coisa. Né? A gente não chegou a implementar isso, mas a gente vai ver que os programas dos algoritmos fazem uso muito intenso de testes condicionais, certo? Nós também não implementamos nesse algoritmo repetição, mas nós implementamos, tá? Não é necessariamente obrigatório, mas praticamente todos os algoritmos implementados, todos os programas usam estruturas de repetição. No nosso caso, nós implementamos um processo que se repetia aqui, ó, no giro, né? Ó, ou seja, eu fazia o giro da lâmpada queimada em sentido anti-horário até que ela se solte do encaixe. Ou seja, essa era a minha condição de término para a minha estrutura de repetição, né? Para o meu comando de repetição. E a mesma coisa aqui embaixo, ó, até que ela se encaixe no soquete, então. Certo? E aí, da abstração a gente já falou um pouquinho. O conceito de abstração é um conceito mais amplo, né? Na verdade, a abstração envolve outras coisas também. Aqui a gente vai ficar com uma compreensão mais sintética, mais rasa do que vem a ser a abstração, porque diz respeito àquilo que eu mencionei para vocês. Se vocês forem ver, o algoritmo acima, ó, vamos fazer assim, ó, vamos chamar esse aqui de algoritmo 1 e esse aqui de algoritmo 2. O algoritmo 1 ele é um pouquinho mais abstrato, ele tem menos comandos, ele é menos detalhado do que o algoritmo 2, certo? Então por isso que eu disse, nesse momento a abstração ficaria restrito a essa compreensão que a gente vai fazer agora, né? A vamos dizer assim, o que é menos detalhado é mais abstrato, certo? E o mais detalhado seria menos abstrato. A gente poderia ficar só com essa compreensão assim do que diz respeito ao conceito de abstração em termos de implementação de algoritmos em computador. Tá legal? Por enquanto ficamos com essa compreensão. Bom, a programação agora ela tem ultimamente tem se feito assim, nas últimas décadas, principalmente na última década, um esforço imenso para a divulgação, vamos dizer assim, para fazer com que as crianças e adolescentes sigam na carreira tecnológica, tá? Países desenvolvidos estão muito preocupados com isso, porque a demanda por programação é muito grande, pelo conhecimento, por programação de computadores é muito grande. Não só em países desenvolvidos, né? O Brasil tem muitas vagas em aberto para programação de computadores, e não distantes de nós, não, sabe? Nas nossas cidades, na nossa região, nosso estado, em qualquer lugar tem muita oportunidade. E essas vagas não conseguem ser preenchidas muitas vezes. E em nível mundial, então, é mais ainda, tá? Então, o que se tem feito é tentar se mostrar, enfim, né, ensinar programação para as crianças desde cedo,
para que elas peguem o gosto pela programação e consigam, tenham interesse em seguir uma carreira, enfim, na área tecnológica, devido a essa carência de profissionais dessa área, tá? Só que assim, as pessoas que desenvolveram esses, vamos dizer assim, não só esses quatro exemplos que eu vou trazer para vocês, mas outras alternativas que existiam, né? Elas se preocuparam em fazer com que as crianças não pegassem um desgosto muito grande pela programação. E uma das formas, na verdade, que elas usam, vocês vão ver que é a programação através de blocos, certo? Ou seja, eles fogem num primeiro momento daquela demanda, daquela necessidade, que vocês vão entender melhor a partir dos próximos vídeos, né? Daquela necessidade de adequação à linguagem de programação. Em outras palavras, regras léxicas e sintáticas, certo? Porque a programação funciona através de blocos. Vamos ver alguns exemplos, ó. Eu vou pegar aqui então o software Alice. Eu já tenho ele aberto aqui, ele demora um pouquinho para carregar. Vamos pegar a primeira versão 2 dele, que seria aqui, ó. Vocês conseguem ver que isso daqui, ó, ele é feito para ensino de programação para crianças. Eu posso colocar, eu vou passar extremamente rápido por esses aplicativos porque não é o foco, né, da nossa disciplina o ensino desses aplicativos de programação para crianças e adolescentes. Nada impede, isso aqui é muito utilizado em cursos superiores também, tá? Mas na nossa disciplina, pelo menos, eu não trabalho nesse conteúdo programático com um momento mais detalhado, né, de ensino de programação utilizando algum desses aplicativos. Eu deixo como exercício. Então aqui, ó, nós teríamos como inserir um determinado objeto. Vamos pegar um objeto qualquer aqui, ó. Sei lá, vamos pegar um animalzinho desses aqui. Um tiranossauro, um dinossauro. Um triceratops aqui, ó. Então eu vou adicionar essa instância ao mundo, ó. Então aqui ele fica configurado. Vamos chegar um pouquinho mais perto dele, né? Vamos se posicionar um pouquinho mais para cá, ó, só para ver ele caminhando de lado depois, então. Acho que aqui tá bom, ó. E aí a gente consegue, então, com esse objeto, eu vou dizer que isso está feito, né? Com esse objeto, eu consigo, ó, eu vou clicar nesse objeto, com o botão esquerdo do mouse, e eu consigo dizer o seguinte, ó, que eu quero, né? Aqui a gente pode ver aqui, ó, quando o mundo inicia, né? Quando a cena inicia, quando o mundo inicia, esse primeiro método, certo? Que vai ter o código do método aqui embaixo, ó, vai acontecer o que nesse primeiro método? Por enquanto, ele não está fazendo nada, ó, fazer nada, né? Eu vou dizer, eu quero que ele se mova, vou arrastar o que? Um bloco de instruções, por isso a programação em blocos, certo? Eu quero que ele se mova para frente, não faria muito sentido ele ir para cima, né? Não voa nem nada. Então eu quero forward, vamos colocar ele andar, sei lá, 5 metros, certo? Beleza, eu já tenho um programa aqui. Se o meu objetivo era fazer com que um Triceratops andasse 5 metros para frente, ele já está concluído. O meu algoritmo, mesmo que seja de uma instrução só, já está concluído. Agora eu posso visualizar como é que isso ficaria. Ó. Eu vou dar o play. Opa, só que aqui ele não deu um tempo, a gente nem conseguiu ver. Ó. Eu vou fazer um restart só para a gente ver desde o início, tá? Restart. E ele se moveu para frente. Então aí vocês vão dizer assim, tá, mas o Triceratops não caminha assim, né? Ele movimenta as pernas, né? Então, claro, tu teria que inserir a programação para que ele fizesse isso, né? Eu vou diminuir aqui um pouquinho, ó. Vou dizer para ele andar 1 metro para frente. Vou dizer que eu quero que a duração desse passo seja de 2 segundos e que eu quero que o estilo desse caminhar seja... peraí, remind me later, só um pouquinho. More, o estilo seja, sei lá, abruptly, né? Abruptamente, ou seja, ele não inicia devagarinho e termina devagarinho, ele inicia abruptamente e termina abruptamente, tá? Só que eu quero colocar algumas instruções a mais, ó. Vamos colocar ele aqui, ó, turn. Depois disso eu quero que ele gire vamos dizer, a esquerda dele, né, para ele se virar para nós, 1/4 de volta, certo? Só isso, vamos colocar esses dois comandos e aí vamos ver como é que funciona. Caminhou 1 metro para frente durante 2 segundos e girou. Girou 1/4 de volta. Ele não estava, enfim, alinhado, né? Ele não estava paralelo para nós aqui, enfim, não ficou completamente direcionado. São configurações, parâmetros, né, que podem ser corrigidos, vamos dizer assim, através de programação, tá? Mas, em essência, é um mundo tridimensional. Eu posso, inclusive, durante querem ver, ó? Eu posso configurar, inclusive,
Só deixa eu tentar me lembrar aonde que faz essa configuração. Eu posso configurar as teclas de seta para que a gente consiga andar no mundo tridimensional e interagir com os objetos, tá? Ah, tá. Aqui, ó. Criar um novo evento, né? Quando, vamos dizer assim, ó. Vamos permitir aqui que aqui, ó. Let the arrow keys move subject. Certo? O que? Eu quero permitir que as teclas de seta movimentem algo. Por padrão já vem a câmera configurada. Então vamos ver como é que ficaria, ó. Eu vou dar o play. Ele faz a programação, mas ao mesmo tempo ele me permite que eu possa interagir com o mundo onde eu estou, ó. Seta para a esquerda, seta para a direita, então eu cheguei perto dele agora. Né? Eles são todos objetos tridimensionais. Ok? Poderia ter vários outros cenários. Né? Deixa eu só mostrar para vocês então um exemplo dos que tem prontos aqui. Né? Open World, vamos ver. Eu não vou salvar esse daqui. Eu vou pegar então aqui Templates. Não, Examples. Vamos pegar aqui esse parque de diversões. Para você ver o que se consegue fazer, né, com o aplicativo. Então aqui está o parque de diversões, ó. Que a gente pode interagir com ele também através das setas, ó. Então a gente caminha, enfim, né, nesse parque de diversões, certo? Isso aqui é apenas um exemplo, tá? E é claro que envolve muita lógica de programação por trás, né? Tá legal? Vamos fechar isso daqui, ó. Os caras lá do desenvolvimento do Alice, eles mantiveram um conceito meio estranho, tá? Eles mantiveram a versão 2 do aplicativo sendo desenvolvida como um conteúdo introdutório. E a versão 3 do aplicativo Alice como sendo uma evolução, ou seja, não é... Quando tu evolui no aprendizado, tu tem que mudar inclusive a versão do aplicativo de 2 para 3. Eles fizeram dessa forma e mantiveram esse tipo, enfim, por questão de organização para se entender melhor, mas não é que a versão 3 seja uma evolução da versão 2, tá? Na verdade, a versão 3 quem usa é quem já evoluiu e está aprendendo mais os conceitos de programação orientados a objeto. Certo? Apesar que na programação orientada a objetos também está presente no Alice versão 2, né? Todos esses, na verdade, esses aplicativos são voltados ao aprendizado de programação orientada a objeto. Se vocês forem ver a cara do Alice 3 que eu estou mostrando para vocês agora, né, é a mesma cara do Java, do NetBeans, né, que é o ambiente de programação Java, por exemplo. Então, a gente tem o foco declaradamente, né, no caso do Alice, voltado ao aprendizado, ao ensino da programação Java, certo? Mas ela é uma programação orientada a objetos, certo? Os conceitos, né, herança, polimorfismo, eventos, métodos, listeners, os conceitos da programação, né, propriedades da programação orientada a objetos, eles estão todos presentes nesses aplicativos. Então aqui, ó, na versão 3, nós temos algumas coisas mais requintadas e coisa e tal, mas a ideia é a mesma, ó. Eu vou fazer o setup, né? Aqui eu tenho um programa, na verdade, que eu já tinha feito. Ele está utilizando... Já tem objetos, né, no cenário, ao contrário daquele exemplo anterior em que nós não tínhamos nada. Aqui eu tenho um helicóptero, só para dar uma ideia para vocês de como isso funciona. Espera aí, eu cliquei no setup da cena que ele está demorando um pouquinho para abrir, tá? Então aqui, ó, vamos fazer a configuração. Vamos pegar aqui um transporte, ó. Vamos pegar um carro. Eu vou colocar esse caminhão aqui na cena, aqui do lado, só para a gente fazer uma programação então para ele, tá? Então aqui, ó, eu vou chegar um pouquinho mais perto do helicóptero e do caminhão. Aqui eu acho que já está de bom tamanho, né? Ou vou um pouquinho mais para frente também, não tem problema. Então aqui está o caminhão. E agora eu posso fazer, a exemplo do que foi feito antes, eu vou voltar para a edição de código. Eu posso fazer uma programação específica para esse box truck, né? Então eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ir no primeiro método que se inicia e antes do helicóptero entrar em funcionamento aqui, ó, eu vou fazer uma programação para o box truck. Vamos dizer para ele se mover também, ó. Move, vou arrastar então o bloco forward, vamos colocar 10 metros também. Certo? Então veja bem, essa instrução dentro desse algoritmo vai ser executada primeiro, depois essa e depois essa. Certo? Aqui na verdade já tinha
programa pronto que eu já tinha feito, e por isso que já tinha essas outras instruções, senão ele estaria vazio, tá? Então só vamos ver o comando que a gente inseriu agora, né, para ele empurrar o caminhãozinho para frente. Espera aí que eu acho que ele já empurrou, a gente não chegou nem a ver. Vamos colocar de novo aqui, ó. Vamos colocar ele, vamos nos posicionar com a nossa câmera mais para trás. Vou fazer o setup da cena de novo, peraí. E aí a gente vai conseguir então... Ou a gente podia ter dado um restart ali também, né, na apresentação. Vou deixar um pouquinho mais afastado, ó. E aí eu vou dar um run de novo. Vamos ver se dá tempo de ver, né? Porque, agora deu um pouquinho pelo menos mais tempo de ver, ó. Vou clicar em restart, pra gente ver de novo, ó. E talvez dê pra ver melhor. Não deu pra ver muito bem, tá? Mas o caminhãozinho ele veio pra frente. Vamos pedir pra ele girar também. Vamos colocar aqui, ó. Vou clicar aqui de novo. Vou voltar para a edição de código. Essa é uma pequena desvantagem do Alice. Ele é um pouquinho mais lento, tá? Ele é um programa criado em linguagem Java. Ela demanda um pouquinho mais do processador, né, e da máquina. Se comparado, por exemplo, com o Scratch, que é o seu concorrente, né? Ou co-irmão ali direto. Certo? Vocês vão ver que com o Scratch funciona mais rápido, mas ele não é tridimensional. Eu vou colocar então esse caminhãozinho aqui, ó. Cliquei nele já. Espera aí que talvez eu tenha que chegar um pouquinho mais perto do caminhão porque ele não entendeu que eu queria selecionar o caminhão. Mas eu também posso selecionar o caminhão por aqui, ó. Se ele não selecionar, eu vou selecionar na lista. Vamos pegar aqui, ó, Box Truck. Ok, agora eu vou dizer para ele girar, ó. Ou seja, para ele fazer um turn também, né? Fazer um turn. Vamos dizer para ele girar para, vamos pedir para ele girar para a direita agora, right. Sei lá, meia volta. E vamos dizer para ele se deslocar 10 metros para frente um pouquinho mais devagar, ó, durante 2 segundos. Acredito que agora vai dar para ver bem, ó. Vamos executar. Então tá ali o caminhão. Ele veio meio rápido demais, eu acho que porque o computador demorou para carregar. Agora ele girou bem rápido, né? Vamos fazer um restart aqui de novo. Para ver se a gente vê melhor. Ele tá pesado, tá? O programa tá pesado, é por isso que ele tá... O caminhão veio para frente, quando chegou ao final ele vai girar. Certo, girou. Enfim, vamos deixar assim agora. E aí o resto do programa, eu quis trazer esse programa para vocês para que vocês vissem que ele é bem poderoso assim, tá? Eu posso entrar no meu helicóptero agora, eu posso controlar ele. Eu fiz uma programação aqui nas teclas, né? A setinha para cima coloca o meu helicóptero para cima. Eu estou clicando aqui, mas ele está demorando para responder. Ó. Por isso, como eu falei, ele é bastante pesado. Espera aí, eu vou clicar aqui. Espera aí, eu vou finalizar. Então, carregado de novo o arquivo. Vou experimentar executar ele então. Vou escolher a opção então para o helicóptero subir. Ó. Agora ficou um pouquinho mais rápido. Pedi para ele girar à esquerda, né? Certo? Eu consigo entrar também dentro desse meu helicóptero, ó, me posicionando como se eu fosse o piloto dele, certo? Posicionando a câmera dentro do helicóptero. E aí eu consigo, enfim, eu programei que eu configuro a velocidade na tecla A e a setinha e a barrinha de espaço me empurra para frente, como se eu estivesse dando um comando dentro do... Se eu deixar ela pressionada, a gente vai andando dentro do helicóptero, de modo que se eu quisesse ir para frente, eu pudesse fazer isso, tá? Bem legal, assim, dá para fazer... Ele fica um tanto quanto limitado, né? Porque se a gente quisesse fazer um joguinho, a gente precisaria de muitos objetos, muita lógica, mas ele fica muito pesado. Facilmente ele fica muito pesado. Então isso é uma limitação, é uma dificuldade que
que o Alice tem, né? Pelo menos dessa versão 3, tá legal? Vamos passar então aqui, ó, vou mostrar para vocês o Scratch, que ele é bem mais leve do que o Alice, no entanto ele é bidimensional, né? Vamos dizer assim, ele não te permite essa interação tridimensional com os objetos, né? A gente pode arrastar para aquela cena objetos também, nesse caso aqui, por exemplo, então tem um mascotezinho, né, do Scratch, que é o gatinho, e eu posso então configurar comandos através de blocos também, né, de modo que eu consiga fazer uma programação com esse gatinho, com esse objeto, certo? Nesse caso aqui, ó, vou pedir para ele então mover, sei lá, vamos colocar aqui 30 passos para frente, né? Vamos pedir para que ele gire, vou arrastar o bloco para cá, para que ele gire, sei lá, 90 graus, e que depois ele ande de novo, sei lá, 20 passos para frente. Então, uma vez implementada a programação, eu posso, né, quando clicado nessa bandeirinha verde aqui, inicia a execução desse algoritmo e ele vai fazer então essa sequência de passos. Só ele fez um pouco rápido demais, né? Vamos dizer para ele andar, mais aqui, vamos dizer 50. Vamos pedir para ele virar 45 graus, talvez. Bom, ele virou 90, também poderia ser. 45, né? Daí ele vai fazer ele não vai voltar para o mesmo lugar, né? Se bem que se ele virou 90 graus, aqui, na verdade aqui ele aparenta ter virado 180 graus, mas tudo bem, vamos ver o que aconteceu agora aqui, ó. Então, claro, ele fez um giro de peraí, vamos setar aqui de novo. Vamos fazer uma. Agora ficou melhor, ó. Ele fez um giro de 45 graus, tanto que ele saiu daqui, é como se ele tivesse andado 50 passos, fez o giro de 45 graus, a direção dele agora está para baixo, antes ela era para cá, né? Se ele fez um giro de 45 graus, ele veio para cá, e aí ele se deslocou neste sentido, mais um tanto, né? Certo? Vamos tentar fazer com que ele venha então assim, ó, com que ele venha da esquerda para cá, 45 graus, e aí vem até o finalzinho aqui da tela. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. A gente teria que alterar aqui pelo seguinte, ó. Primeiro, vamos dizer ele para mover uns 200 passos. Vamos ver se a gente não exagerou, tá? Aí ele vai virar 45 graus, conforme a nossa previsão. Ele não está girando, pelo menos aqui, tá? Pelo que eu estou vendo, né? Aqui tem algumas configurações, ó. Se ele pode ou não girar assim ou não, né? Tô vendo? Mas vamos deixar ele por padrão assim. Ele viraria 45 graus e se moveria então agora mais. Vamos colocar aqui, sei lá, 290 passos. Vamos ver se a gente consegue trazer ele para esse cantinho aqui da tela, tá? Então eu vou pressionar de novo então a bandeirinha verde. A gente conseguiu até, ó. Teríamos que diminuir aqui para 250 talvez, né? Vamos trazer ele de volta aqui para o início da tela. E eu não conheço muito bem o Scratch. Eu trabalhei muito tempo com Alice, tanto na versão 2 quanto na versão 3. Mas o Scratch é mais popular, até inclusive pela versatilidade, pela portabilidade que ele tem, né, de executar em ambiente Linux, da compatibilidade que ele tem com a plataforma Arduino e em ambiente Windows também, tá? E ele não demanda tanto poder de processamento da máquina. E ele se popularizou bem mais, tá? Do que o Alice, né? Ambos são produtos americanos, né? O Scratch tem origem no MIT e o Alice teve origem na universidade, inicialmente na Universidade da Virgínia, passando agora todo o grupo que desenvolve ela e ainda dá manutenção no Alice na Carnegie Mellon University na Pensilvânia. Então aqui a gente vamos verificar se deu certo. Então, deu certo, ó. Ele está fazendo um pouco rápido demais, tá? A gente podia configurar para que fosse mais devagar, né? Mas, vamos diminuir, só fazer uma última tentativa. Vamos colocar 180 para ele não sair da tela. Vamos colocar aqui, ó, 180 passos, né? Eu vou trazer o meu gatinho de volta para cá. Deve ter um comando, inclusive, né, que faça com que ele faça um reset na tela, né, na cena. Aqui, ó, deu bem certinho, tá? Então ele andou, girou 45 graus e andou de novo.
chegando aqui no finalzinho da tela. Então podem ser usados diversos outros objetos, né? Também para fazer a configuração, o setup e, enfim, um programa. Eu prefiro trabalhar com o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês também podem fazer o uso dele, né? E até eu tenho um exercício proposto para vocês depois, com o code.org, tá? O code.org é uma plataforma de programação. Então aqui dentro eu tenho a referência ali, né, ao code.org, e aqui eu já entrei, tá? Passei por, dei alguns cliques e eu já entrei no aprendizado de programação no ambiente da Frozen, certo? Então aqui ela está se apresentando, ó, eu sou a Elsa, né, de Arendelle, ajude-me a criar uma reta. Ok, então o primeiro passo para ela, vejam bem que a cena está configurada aqui, ó, a cena. A única coisa que a gente precisa, se é para ela criar uma reta, é arrastar esse bloco pedindo para ela avançar por 100 pixels, porque ela vai avançar em linha reta. Agora eu vou verificar se isso deu certo. Ó. Então ela andou em linha reta. Parabéns, você completou o desafio. Então a gente pode continuar, né? O que ela está nos propondo agora? Vamos ver se podemos criar duas retas que formam um ângulo de 90 graus entre si. Então vamos lá. Vai andar 100, vai girar à direita 90 graus, no caso que poderia ser para a esquerda também, tá? Desde que o ângulo aqui esteja correto. Então veja como esse algoritmo, essa implementação, né, através dessa sequência de blocos, é bastante simples nesse caso. Mas já trabalha com um conceito, né? 90 graus e a pessoa vai aprendendo a programação, tá? Opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Deixa eu ver o que eu... Ah, tá. Na verdade ela queria que eu fizesse a segunda reta também, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Depois de virar, eu também preciso avançar, ó. Mais 100 pixels, ou mais alguns pixels, né? Recomeçar, executar. Avançou, girou, que é o segundo comando, e avançou novamente. Beleza, deu certo. Tá legal? Mesma ideia, né? Da programação por blocos. E aí, para finalizar, o quarto que eu quero mostrar para vocês é essa referência, então, que eu tenho aqui, ó, do App Inventor, ó, né? Foi desenvolvido também pelo MIT dos Estados Unidos, né? O App Inventor, ele permite que a gente crie aplicativos para telefone celular. Vocês podem criar para o telefone celular de vocês. Então a ideia é a mesma, tá? Ele demanda apenas uma conta no Google ou mesmo no App Inventor, mas vocês podem fazer o login com uma conta do Google. Então a ideia é essa mesma, tá? Essa aqui é a tela do telefone celular. Eu posso arrastar botões, eu posso arrastar sei lá, uma lista dentro da qual eu quero escolher alguma coisa. E alguns objetos, como por exemplo, né, esse switch, né, de liga e desliga, né, ou um campo de texto. Né, e aí eu posso aqui mudar a propriedade desses objetos, tá, como por exemplo o texto que aparece na tela. Eu quero que apareça a mensagem de OK. Né, vejam que ele já ficou com uma mensagem de OK. Ó, certo? Ou ainda, vamos pegar o outro campo aqui, ó, né, esse daqui. Ó. A gente pode colocar uma mensagem aqui, ó. Clique aqui para iniciar o Bluetooth. Ok? Então fica a mensagem aparecendo, né, nesse botão. Enfim, essas configurações. Uma vez que agora eu queira fazer a interação, né, desses aplicativos, cálculos, seja lá o que for, ou o próprio algoritmo, eu vou entrar aqui na programação em blocos. Nesse momento eu estou no Designer, né? Quando eu entrar na programação em blocos, eu posso criar o quê? Controles, né? Lógica de programação, operações matemáticas, testes, etc., né? Manipulação de textos com esses objetos selecionados. Por exemplo, se eu pegar esse meu botão, eu posso dizer o seguinte, ó, vou arrastar o bloco, né, para que ele responda ao evento quando o botão 1 for clicado. O que é para fazer? Então, de repente, eu quisesse que no campo de texto aparecesse alguma coisa, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dizer que deve aparecer, por isso set, né? Set text box 1. Ah, não, desculpa, eu peguei a propriedade errada, né? O evento errado, ó, enable, né? Na verdade não era isso. Eu vou excluir isso daqui e vou buscar a outra coisa que eu estou querendo, ó. Eu quero o texto do campo, ó. Set font size, né? Tem várias propriedades, várias coisas, ó. Aqui, ó. Definir, configurar então o texto do text box 1 para alguma coisa. É isso que eu quero.
Eu vou trazer para cá e vou definir para o quê? Agora eu vou entrar nas propriedades de texto e vou trazer para cá, ó, vou encaixar um bloquinho que me permite colocar uma mensagem de texto nesse campo. Quando eu pressionar aquele botão 1, ele vai trazer a mensagem, o texto oi para dentro daquele campo de texto. Se eu carrego isso para o meu telefone celular, agora eu tenho um programa, um app, né, que eu mesmo criei, certo? Deixa eu mostrar para vocês outras coisas que dá para fazer com isso daqui. É bem interessante, tá? A utilização disso. Ó. Eu vou entrar em My Projects, eu vou pegar aqui, ó, esse aplicativo de controle de carrinho. Controle de carrinho. Já carreguei, ele está carregando. Então, só para mostrar para vocês, ele é bem poderoso, assim, ele permite interação com Bluetooth com todos os dispositivos e sensores do teu aparelho celular, né? Então, eu criei aqui uma empresa fictícia, Dedé Robotics, né? Então, vejam bem aqui que esse carinha faz, ó. Tu consegue, esses comandos aqui, ó, são comandos em que ele controlava, se a gente pressionasse aqui, o carrinho robô iria para frente, né? Pressionando aqui, ele iria para a esquerda. Isso aqui são tudo botões com imagens, certo? Pressionando aqui, ele ia para a direita, botão parar, ele parava. Agora aqui eu tinha o seguinte, ó, aqui eu tinha um controle de ativação e conexão com o dispositivo Bluetooth que tinha no carrinho através do Bluetooth do meu telefone celular, né? Aqui eu acelerava, o carrinho andava mais rápido, aqui eu freava, o carrinho ia diminuindo, né? O acelerômetro, se eu ligasse o acelerômetro e inclinasse o meu telefone celular para baixo, o carrinho andava para frente. Se eu puxasse ele para trás, como se estivesse puxando as rédeas de um cavalo, né, o carrinho parava, ele freava, né, o carrinho, certo? Aqui ele me mostrava os controles, apenas para ter uma informação, X, Y e Z, na medida que o acelerômetro do aparelho, do telefone celular, do smartphone ia mudando, né, de posição. Aqui eu fazia controle por voz, com o sistema de reconhecimento de voz do Google. Então tu clicava e dizia para ele assim, andar para frente. Então tu selecionava uma palavrinha dessa frase que obrigatoriamente deveria conter para que o carrinho fosse para frente, né? Então tu poderia controlar ele por voz, virar à esquerda, virar à direita, parar, controlava ele por voz. Funcionava super direitinho. Aqui eu fiz outras implementações utilizando o jogo da velha através de um algoritmo de inteligência artificial que é chamado de Minimax. Então um programinha, né, de modo que tu pudesse interagir com uma outra plataforma Arduino que estava implementando um robozinho que jogava jogo da velha contra ti. O legal é que, como ele implementa um algoritmo de inteligência artificial, ele nunca perde, né? Então eu tenho ainda esse robozinho, posso numa determinada ocasião mostrar para vocês, ou vocês podem procurar aqui nesse canal também, ou nesse canal que eu digo é alguém que entrou, né, de repente nessa apresentação pelo canal, ou no meu canal do YouTube para quem esteja vendo através da disciplina de computação básica, tá? E aqui tem outras implementações, a grande maioria do que foi feito aqui tem disponível, né, nos vídeos lá no canal, mas vejam bem, o foco não é falar do meu canal nesse momento, e sim da capacidade, né, que o App Inventor tem de criar aplicativos de telefone celular e fazer interação com diversas outras coisas através dos dispositivos e sensores que o telefone celular de vocês, né, tem, certo? Ele consegue carregar também, pelo menos até a última vez que eu utilizei, ele só carregava para o sistema operacional Android, tá? O App Inventor. Não sei se agora ele já talvez esteja já funcionando, né, para outro sistema operacional, né? Aqui eu tinha implementado um controle para verificar a caixa d'água que coleta a água da chuva na minha casa. Então tinha um sensor ultrassônico para verificar a distância que ele estava da água. Então ele me mostrava aqui nessa animação a representação se a caixa estava vazia ou cheia, enfim, mostrava o nível de água, tá? Ok? Vamos fechar então esse grande parêntese sobre o qual a gente estava falando então de ensino de programação para crianças e adolescentes e vamos seguir no nosso conteúdo. Deixa eu voltar para cá. Então, eu coloco sempre na forma de exercícios, eu coloco os conceitos na forma de exercícios, tá? Mas na verdade aqui eu faço nesse momento um pequeno resgate, tá? Do que vocês já conhecem, do que vocês já viram da matemática, certo? A gente vai usar muito essas expressões matemáticas, então aqui ó, a gente cria, né? A proposta desse exercício é que a gente cria um algoritmo, então agora vocês vão ver que ele serve também para executar um cálculo, certo? Antes a gente fez um algoritmo então para fazer a troca de uma lâmpada, então aqui a gente vai fazer um cálculo.
O que a gente precisaria fazer para calcular o valor da variável v na fórmula abaixo? Se vocês quiserem pensar um pouquinho, vocês podem dar uma pausa, né? Então, uma das formas que a gente teria, deixa eu colocar aqui, ó, nesse notepad, vamos colocar aqui, ó, algoritmo para calcular o valor de v, certo? Vamos diminuir o tamanho dessa janela aqui. Ó. Ora, a variável v à esquerda da igualdade depende do valor da variável x, depende do valor da variável y e depende do valor da variável z, correto? Então, a gente precisa primeiro saber essas três coisas. Nesse momento, não faz diferença se vocês vão escrever saber qual o valor de x, e aí depois idem, né? Poderíamos fazer assim, ó, saber qual o valor de y, qual o valor de z, certo? Eu poderia ter ensinado saber qual o valor de x, ou simplesmente mudar o verbo ali no infinitivo para obter, né? Obter o valor de x. Eu começo, nesse momento, a fazer um alinhamento para aquilo que a gente vai aprender depois, tá? Então, aqui eu começo eu sempre pergunto para o aluno para que ele escolha, né, como que ele vai querer apresentar essa informação, ou seja, definir o valor de x, né, ou definir um valor para x, informar o valor para x, certo? Tanto faz nesse momento, mas devagarinho assim eu vou empurrando, né, o aluno para que ele vá se acostumando com regras que vão aparecer daqui a pouco, certo? Então nesse caso aqui, ó, obter o valor de x, eu poderia escrever assim também, não teria problema, tá? Obter o valor de x, obter o valor de y e obter o valor de z, tá legal? Então, depois que eu tenho essas três informações, agora sim eu posso calcular v. Certo? Agora, sim, não, mas calcular, mas eu não preciso dizer para ele fazer a multiplicação de 2 vezes x, somar depois com 3 vezes y. A gente vai ver que, pelo menos nesse aspecto, as linguagens de programação e os programas de computador estão prontos, né? Então, a gente não precisa detalhar, porque ele sabe muito bem fazer o cálculo de uma expressão matemática. Então, nesse sentido, assim, está tudo pronto no computador. A gente não vai precisar se preocupar com isso, certo? Já seria suficiente aqui que a gente fizesse, então, isso daqui. Ou a gente poderia, já fazendo um alinhamento um pouquinho maior, né, com o que a gente vai ver depois, a gente poderia reescrever essa expressão, né, da seguinte maneira, ó. V recebe o valor de 2x mais 3y menos 7, certo? Não estaria errado também, tá? A gente vai ver depois que existem algumas restrições só no que diz respeito a como que a expressão matemática é implementada. A gente vai ver que 2x ele não entende, a gente teria que usar, por exemplo, 2 vezes o valor de x, né? Ou ainda 3 vezes o valor de y. O asterisco funciona praticamente padrão em todas as linguagens de programação. A gente não vai usar o xizinho, né, multiplicação. Também não vamos usar o ponto, né, que a matemática, essa notação ela funciona, ela existe. Precisa ter algum símbolo entre o número, entre a constante e a variável, certo? Para simbolizar uma multiplicação. E esse símbolo é o asterisco. A computação padronizou como sendo o asterisco. Nesse momento estaria de bom tamanho essa informação final. Ó. V recebe o valor de 2x mais 3y menos 7. De repente, algum de vocês poderia ter pensado, mas então eu não posso reescrever a expressão? Pode também. Tá? Opa, desculpa, faltou dividir por z, né? Pode também reescrever essa expressão dessa forma, tá? Por enquanto ainda estaria válido. Nós não temos implementado esse conjunto de regras ainda, tá legal? Então tá aqui o algoritmo, né? E aí eu aproveito para falar um pouquinho também sobre o que? Variáveis e constantes. Pergunto para vocês então, quais são as constantes presentes na fórmula acima, né? V igual a 2x mais 3y menos 7. Primeira delas,
Não existe uma ordem específica, né? Mas o 7 é uma constante, o 3 é uma constante e o 2 é uma constante. São números, certo? E quais são as variáveis? Muitos de vocês é muito comum o pessoal olhar só para o lado direito da igualdade, tá? Vai me dizer que a variável, a primeira é a x, a outra é a y e a outra é a z. Mas existe uma outra variável aqui também, que é a variável v. Então, todos os valores que são lidos, guardados, processados e jogados em algum lugar em um algoritmo, em um programa para processamento futuro, para ser uma informação que vai ser guardada em um registro de uma tabela em um banco de dados ou em qualquer lugar, previamente, né, algum tipo de processamento, algum tipo de exibição, algum tipo de cálculo, elas são guardadas em variáveis. Não ficam soltas, elas ocupam um espaço em memória. Seja uma memória permanente, um disco, né, como eu falei, em um banco de dados, ou seja a memória volátil, a memória RAM do computador em algum lugar no que diz respeito à memória. Né? Quando a gente fala em memória, do conceito da computação, a gente geralmente está se referindo à memória RAM, né, de acesso randômico, à memória de funcionamento, enfim, né, volátil, né, aquela memória temporária, certo? Exercício número 2. Agora eu peço para vocês, vocês não declararam ainda nenhuma variável, né, mas a gente já começa a engessar um pouquinho a coisa, tá? Ou encaminhar, né, para alguns padrões que as linguagens de programação que nos permitem criar algoritmos em computador vão nos exigir, certo? Que são o quê? Eu pergunto para vocês marcarem as alternativas que possuem nomes válidos para as variáveis. E aí a gente já começa a introduzir o conceito. Se vocês quiserem arriscar o porquê que de repente uma variável tem um nome válido ou não, né, ou querem responder a esse exercício aqui, vocês podem dar um pause no vídeo agora e aí depois seguir. Bom, então, já vou dizer para vocês, esse aqui é um nome válido para uma variável, tá? Então ela pode iniciar com uma letra apenas e conter números depois, não tem problema nenhum. Portanto, esse aqui é um nome válido e segundo essa mesma regra, a letra B, vamos colocar aqui, certo, vou escrever assim, certo. A letra B, conforme a mesma regra, ela é válida também. Se eu estou perguntando válido ou inválido, vamos colocar aqui, válido, pronto. Não ficou bom. Vamos colocar aqui, válido, nome válido. Eu confundi com o V que já tinha, né? Vou colocar de uma outra cor também. Válido. V123 também é um nome válido para uma variável, certo? Conforme a mesma regra. Vejam bem que, ao contrário então do que nós falamos, não tem como, tá? E o bom, tem muitas coisas que as linguagens de programação diferem entre si, mas muitas delas estão padronizadas. A questão da nomenclatura de variáveis é uma coisa que está bastante padronizada nas linguagens de programação, ou seja, se tu tem o hábito de criar variáveis com determinados nomes, né, um determinado formato, um determinado padrão, muito provavelmente aquele formato, tu não vai precisar mudar, aquela tua ideia, aquela forma como tu sempre usa de criar nomes de variáveis, ela não vai mudar em outras linguagens de programação, tá? 1V não é um formato válido, tá? Porque ele não permite, então, que se comece com um número, certo? O nome de uma variável. Vou colocar aqui não válido. E vamos colocar de cor azulzinho também, certo? Portanto, pela mesma lógica, 1, 2, 3V é um não válido também. Tá legal? Número 15, por uma razão óbvia, né? O 15 é um número, ele é uma constante, não é um nome válido para uma variável. Certo? V1. Veja bem, qual a diferença então desse V minúsculo 1 para esse V maiúsculo 1? Algumas linguagens de programação que não são, como a gente chama, case sensitives, fazem diferenciação entre o V minúsculo e o número 1 e V maiúsculo e o número 1. Certo? Então, por que a gente, na verdade, então, tanto faria numa linguagem de programação que não presta atenção para esse tipo de diferença, se vocês escrevessem V minúsculo ou V maiúsculo seguido do número 1.
ele entenderia nome de variável como sendo o mesmo. No entanto, algumas linguagens de programação, inclusive aquela que a gente vai fazer uso nessa disciplina, elas fazem diferenciação. Portanto, um nome de variável v minúsculo 1 seria diferente, seria outro nome, é válido também, mas é outro nome diferente do v maiúsculo 1. Tá legal? De qualquer maneira, esse é um nome válido. x1, y1 é um nome válido também, tá? Não tem problema nenhum. Ele está iniciando por uma letra e contém outras letras alternadas com números, né? Não tem problema nenhum, pode ser usado também. Valor de x. Olha o nome dessa variável. Valor espaço de espaço x. Este é um formato não válido de nome de variáveis, tá? Não tem como dar nomes de variáveis com espaçamento em branco entre partes, né, desse nome dessa variável, tá? Vejam bem como é que poderia ser esse nome. Valor underline de underline x. Mesma coisa se vocês estivessem criando um novo e-mail, né? Se você estivesse criando um novo e-mail, ele não vai deixar não tem como tu ter um espaço no nome da tua conta de e-mail, não é verdade? Agora, valor hífen de hífen x. Será que seria válido? Não válido, tá? O hífen é um símbolo reservado para a operação de subtração. Ele não iria entender o que vocês estão... Ele está pensando que ele tem que pegar a variável valor, subtrair dela o conteúdo da variável d, subtrair disso, que resultou, né, o conteúdo da variável x. Certo? Então não tem nada a ver com o nome de variável isso daqui. E por fim, será que seria possível uma variável com o nome distância? O acento obviamente não é obrigatório, né, mas vocês poderiam colocar, mas por padrão não se utiliza acento, tá? Underline do, underline ponto, underline x, underline ao, underline ponto, underline y. Sim, é válido, certo? Por que ele não é muito usual? Porque é muito grande. Não necessariamente vocês são obrigados a não usar isso, tá? Poderiam usar. Só vocês vão ver que na medida em que vocês vão programando, acaba que isso aqui ocupa um certo lugar na tela que é bastante válido, senão vocês vão ter que usar muito as barrinhas de scroll para se deslocar para a direita e para a esquerda. O que faz com que não seja um nome muito, vamos dizer assim, não seja muito usual, como eu falei, tá? Mas é válido. Lembrando, por que a gente está falando tanto em variáveis? Tá? A gente vai fazer uso do início ao fim dessa disciplina, né, de variáveis. E elas são os lugares temporários, vamos dizer assim, em que a gente armazena as informações que a gente recebeu, que a gente processou, os resultados que a gente calcula, certo? Lá na matemática, quando a gente calculava o x' e o x duas linhas na equação de Bhaskara, o x' é o nome da variável. A primeira variável, o primeiro valor que a gente encontrou, aqui na computação ele fica guardado, vamos dizer assim, na variável x'. E o outro fica guardado na variável x duas linhas, certo? Então vocês vão ver que esse conceito de guardar o valor na informática ele é extremamente válido. Na informática, guardar o valor nada mais era do que escrever a resposta, certo? Aqui as variáveis têm essa função. Quando a gente fizer a primeira atribuição de valor à variável, a gente vai voltar a falar bastante sobre isso. Na verdade, até eu acho que é no próximo slide, diga-se de passagem, tá? Em que a gente faz esse estudo. Ó. Vejam bem. Exercício 3. Criar um algoritmo que, dados os valores de A, B e C, ou seja, vejam bem, estamos falando de 3 variáveis nesse caso, né? Variável A, variável B e variável C. Troque os valores deles, fazendo com que A fique com o valor de B, B fique com o valor de C e C fique com o valor de A. Ok? Pausa de novo no vídeo, pensa um pouquinho nesse enunciado, cria uma dúvida, né? Para que a gente possa responder. Quando eu tenho essa situação aqui, ó, então eu tenho vamos buscar aqui o Notepad de novo. Então eu tenho a seguinte situação, ó, eu tenho 3 variáveis, né? Eu gosto de fazer o seguinte, ó, vamos fazer um desenho aqui no Paint. Vamos colocar aqui, ó, variável A. Vamos
aumentar um pouquinho o tamanho dela. Isso. Variável A, variável B e variável C. E aí eu gosto de fazer então caixinhas, né? Vamos colocar aqui, ó, uma caixinha correspondendo a um local da memória do computador aonde essa variável teria o seu valor guardado. Na verdade, tecnicamente falando, né, a gente vai ver que isso corresponde a um endereço de memória. Um endereço da memória do computador, certo? Eu vou colocar então essas caixinhas aqui, B e a C. E a ideia é a seguinte, ó. Será que a gente consegue fazer uma sequência, um algoritmo para que... Espera aí, vamos ver se vai caber. Coube, ó. Agora a gente pode afastar um pouquinho elas aqui para ficar mais bonitinho. B e C. Será que a gente consegue fazer um algoritmo que... Vamos imaginar o seguinte agora, ó. Dados os valores de A, B e C, ou seja, existe algum momento em que nós iríamos... A gente podia dizer assim, dar o valor de A, dar o valor de C, dar o valor, né, dar o valor de B, dar o valor de C. Mas vamos colocar aqui, ó, informar. Vejam bem que ainda não temos nenhum rigor a título, né, de verbo a ser utilizado nem nada, tá? Então a gente está mudando. Antes era obter, agora era informar. Daqui a pouco a gente vai padronizar isso, tá? Informar o valor de A. O que eu tenho que fazer depois? Informar o valor de B. O que eu tenho que fazer depois? Informar o valor de C. Olha o que ele tem que fazer, ó. Troque os valores fazendo com que a variável A fique com o valor de B, a variável B fique com o valor de C e a variável C fique com o valor de A. Certo? Vamos fazer isso daqui então. Como que a gente poderia fazer isso, né? A gente poderia dizer o seguinte, ó. Fazer com que A receba o valor de B. Uma alternativa, tá? A gente não, como eu disse, a gente não tem nada muito padronizado, né, em termos de simbologia, etc, né? Fazer com que B receba o valor de C e fazer com que C receba o valor de A. Até aí tudo bem? Terminou o algoritmo. 6 passos. Certo? Veja bem. Então vamos lá. Vamos para o primeiro deles, que seria, para o primeiro passo, que seria informar um valor para a variável A. Então vamos lá, eu vou fazer isso. Ó. Eu vou informar para a variável A o valor. Vamos colocar aqui, ó. Acho que é melhor colocar aqui fora nesse caso. Eu vou diminuir o tamanho aqui para 48. E vou colocar. Vou informar para A o valor 12. Ok. Eu vou informar para B, poderia ser qualquer outro valor, claro, né? O valor 7. Informar para B o valor 7. E vou informar para C o valor 9. Tá ok? Então veja bem, depois dessa sequência de passos, como é que eu vou ter que ter? O A vai ter que receber, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui ao final, ó. Vamos colocar aqui. O A terá que ficar com... Melhor ainda, ó. Eu vou colocar aqui no bloco de notas, fica mais fácil para a gente escrever. A terá que ficar com o valor de B, é isso que o enunciado está pedindo. A terá que ficar, portanto, com 7. No final do algoritmo, a variável A vai ter que ficar com 7. B terá que ficar com o quê? Com o valor que foi informado para dentro da variável C. Portanto, B terá que ficar ao final do algoritmo com o valor 9. E o C terá que ficar ao final do algoritmo com o valor 12, correto? Vamos lá então. Eu já fiz esse passo.
já fiz esse passo, informei um valor qualquer para a variável A, informei um valor qualquer para a variável B, elas estão bonitinhas salvas na memória do meu computador, e agora eu vou ter que fazer com que o A receba o valor de B. O que vai acontecer agora? Muito simples. A variável A perde o valor que ela possuía e recebe o valor de B. Esse conceito da atribuição de valor para a variável é uma das coisas fundamentais na compreensão da construção de algoritmos. Primeira coisa, o endereço de memória, o local que continha o valor da variável A, é apagado, ele é perdido. E o novo valor é transferido para esse local. Veja bem, transferido no sentido de copiado, tá? Porque a variável A, nesse caso, ela vai ficar com esse valor 7 dentro dela, mas o valor não é transferido da variável B. Portanto, eu acabei de fazer com que o A recebesse o valor de B. É isso que acontece. Tá legal? Agora, fazer com que B receba o valor de C. Primeiro, o que acontece nessa operação? B perde o seu valor anterior e recebe uma cópia do valor de C. E o C tinha 9, portanto B passa a ter o valor 9 também. Por fim, o último passo do algoritmo, fazer com que C receba o valor de A. Vejam o que acontece agora. C perde o seu valor anterior e passa a receber o valor de A. Terminou o algoritmo. Vamos ver se deu certo? A teria que ficar com 7, ficou. B teria que ficar com 9, ficou. Olha o C, teria que ficar com 12, não ficou, ele ficou com o valor 7. Portanto, esse nosso algoritmo aqui está errado. Pausa de novo no vídeo, pensem um pouquinho, de repente vamos ver se vocês saem, né, com alguma sugestão, alguma ideia do que poderia ser feito. Despausado o vídeo, então, vamos seguir adiante. Vejam bem, vocês não ficam restritos de maneira alguma à execução de um algoritmo simplesmente porque o enunciado está mencionando A, B e C. Vocês ficam, vamos dizer assim, restritos a fazer uso dessas três variáveis. Tá? Vocês podem fazer uso de um espaço de memória adicional que, na verdade, nada mais é do que uma variável adicional para resolver o problema de vocês. Certo? Então, vocês poderiam ter aqui, ó, como solução, a existência de uma variável auxiliar, como a gente costuma dizer na informática, tá? Vocês poderiam inclusive chamar ela de letra D, não teria nenhum problema. O nome que vocês vão dar para a variável é um critério de vocês, certo? Então, vamos chamar ela, não sei o que vocês pensaram, mas já que eu falei auxiliar, a gente poderia chamar ela de variável auxiliar, certo? E nesse caso, eu vou trazer então esse mesmo formato, tá? Já vou apagar o número 7 ali. Eu vou trazer esse mesmo formato aqui para ela, né? Como se ela fosse uma caixinha contendo algum valor dentro da memória. E aí, nós vamos fazer uso, então, olha aqui, ó, de diferentes valores e diferentes variáveis, tá? Vamos ver como é que ficaria isso aqui, então, ó. A gente tem que fazer uma alteração no nosso algoritmo, tá? Como que a gente faz, então? Em que momento que a variável A perde o valor correto que foi informado para ela no início do algoritmo? É nesse ponto aqui. Portanto, antes desse passo ali, eu preciso necessariamente salvar o valor que a variável A vai perder. Certo? O que significa salvar o valor que a variável A vai perder? Significa fazer com que a variável que eu reservei para isso, variável auxiliar, receba o valor da variável A. Porque na sequência a minha variável A vai perder o seu valor anterior para receber o valor de B. Ok? Então como é que ficaria isso daqui? Ó? Vamos começar o algoritmo tudo de novo, tá? Vamos informar os mesmos valores aqui. Assim, eu sempre pergunto para vocês, né? Desde que vocês respondam. Vejam, esses valores foram todos inventados, tá? Eu poderia ter colocado quaisquer outros valores aqui, para A, para B e para C. Tá legal? Vamos inventar novos valores então. Vamos colocar aqui, ó,
Vamos colocar aqui os valores. Vamos colocar os valores 1, 3 e 8. Então vamos dizer que o valor 1 vamos informar, né? Vamos fazer o primeiro passo desse algoritmo, ó. Vamos informar que a variável A recebeu o valor 1, certo? No segundo passo, vamos informar um valor para a variável B. Poderia ser qualquer valor, a gente acabou de escolher o número 3, né, para dentro da variável B. E terceiro passo, informar o valor de C. A gente escolheu o valor 8. Então vamos colocar aqui, ó, númerozinho 8 dentro da variável C. Uma vez que esses foram os valores informados, ao final, conforme o enunciado do algoritmo que nos foi solicitado, a variável A vai ter que ficar então com qual valor? Com o valor de B, não é isso? Vai ter que ficar com o valor 3. A variável B vai ter que ficar com o valor de C, que é 8. E a variável C vai ter que ficar com o valor de A, que é 1. Certo? Vamos ver se isso aqui funciona então? Já informamos os 3 valores, né? Agora a gente está fazendo com que o AUX receba o valor de A. Portanto, o AUX recebe uma cópia do valor de A. Podia ter colocado esse AUX um pouquinho mais perto, né? É que é mais difícil de pegar com o mouse também a imagenzinha. Ok? Recebeu uma cópia do valor de A. A recebe o valor de B. Portanto, ele recebe 3. Vamos fazer isso então, ó. Perde o valor anterior que ele tinha e recebe uma cópia do valor de B. Recebe 3. Legal, vamos para o próximo passo. B recebe o valor de C. C tinha 8, B vai receber o valor de C. C recebe o valor de A. A tem 3, vocês já devem ter percebido alguma coisa aí, né? C recebe o valor de A. Tem alguma coisa errada, né? Afinal de contas, para que a gente salvou o valor de A, que era 1, e agora está jogando o valor de C? Porque a gente esqueceu de fazer uma alteração no algoritmo. C não tem que receber o valor de A, ele tem que receber o valor que foi guardado na variável AUX, e não o valor de A, certo? Então, agora sim, ó. Então o C vai receber o valor de AUX, que foi guardado na variável AUX, que era o antigo valor que tinha na variável A. Pronto, terminou o algoritmo. Vamos ver se deu certo? A terá que ficar com 3, deu certo. B terá que ficar com 8, deu certo. C terá que ficar com 1, deu certo também. Então agora nós temos um algoritmo correto. Exercício 4, portanto, qual o efeito de uma atribuição de valor a uma variável? Perda do seu valor anterior. Ponto, só isso. Vamos fazer essa sequência de passos aqui agora. Ó. Vejam bem que eu já estou direcionando vocês. Tá legal? Eu já estou direcionando vocês aqui, ó, para a sintaxe que a gente vai utilizar na nossa linguagem de programação. Em vez da gente utilizar aquelas expressões informar o valor para x, obter o valor de x, qualquer outro verbo que vocês pudessem ter feito uso, a gente vai substituir esse verbo pelo sinal de atribuição. Vejam bem que na matemática esse sinal de igualdade significa dizer que a variável que, por exemplo, responde a uma equação de primeiro grau, né, ela é igual a tal valor. Ela tem que ser igual a tal valor. Aqui ela muda um pouquinho de sentido. A gente vai começar a ler essas informações aqui como recebe determinado valor. Portanto, a variável x, A craseado, né, está sendo atribuído nesse momento o valor 2. Então, o nosso campinho, a nossa caixinha da variável x, vou tentar fazer uma caixinha aqui, ó, um espacinho. A gente podia fazer uma setinha, talvez, ó. Aqui significa, esses valores que vão ser colocados aqui significam, vamos dizer que eles significam, né, os locais em memória, né? Ou seja, a caixinha
de valores dessa variável, tá legal? Então, nessa sequência de passos, nesse algoritmo aqui composto por essas 4 instruções, a primeira instrução fez com que x recebesse o valor 2, certo? Vamos colocar um separador aqui, ó. X nesse momento está com 2. Vamos para a segunda instrução. Isso daqui em informática é perfeitamente possível, tá? Porque x não é igual a x mais 13. Isso aqui seria uma afirmação falsa. Como que a gente lê? A própria variável x vai receber o próprio valor atual dela somado com 3 unidades. Portanto, qual é o atual valor da variável x? É 2. O computador simplesmente vai pegar esse 2, que é o que ela tem agora, somar com o número 3 e guardar o resultado disso dentro da própria variável. 2 mais 3, portanto, é igual a 5. Portanto, x passa a conter o valor 5. Né? Agora vejam bem, x recebe 3 vezes o valor que ela atualmente contém. Tudo bem? Vamos fazer o cálculo então. 3 vezes o valor atual, que é 5, 3 vezes 5 é igual a 15. Portanto, o meu x passa a ter, depois da terceira instrução, o valor 15 guardado dentro dele. Agora, x recebe 3 vezes o valor de x mais 1. Isso aqui é um novo cálculo, tá? Ou seja, não adianta, não é porque eu calculei aqui antes que 3 vezes 5 é igual a 15. Não. Primeiro eu vou ver qual é o valor atual da variável x. É 15. Eu vou pegar esse 15 e vou multiplicar por 3, que dá 45, e aí depois eu vou somar 1, 46. Portanto, ao final desse algoritmo de 4 instruções, de 4 passos, o valor da minha variável x será 46. Essa é a resposta do número 5. Tranquilo? Pessoal, vamos ver o que a gente tem aqui agora. Ó. Eu quero então propor para vocês o seguinte, ó. Número 6, número 7, então aqui nós temos número 6, número 7, vou mostrar a média aritmética e a harmônica desses dois valores lidos, 8, criar um algoritmo. Ó, o que eu quero propor para vocês é que vocês realizem então alguns experimentos, lá, alguns desafios, né, do code.org, entrando nesse site e criando lá dentro da Frozen, dentro das outras opções que existem, tá, para que vocês experimentem então e aprendam um pouquinho mais através da programação por blocos também, certo? No número 7, então, esse aqui a gente não vai fazer junto, número 6. No número 7, então, o que eu tenho proposto para vocês é que vocês façam, criem um algoritmo. Veja bem que ainda nós temos apenas algumas restrições de linguagem, né? A gente viu que a atribuição de valor para uma variável é dada através do sinal de igual, certo? Essa foi a única, talvez, adaptação à linguagem algorítmica que a gente vai seguir, que foi feita até agora. Então, vocês vão criar um algoritmo então, que leia dois valores, um valor para a variável A e outro para a variável B, e da forma como vocês conseguiram construir a compreensão até agora, vocês vão me calcular e mostrar a média aritmética e a média harmônica desses dois valores lidos. Se não lembra como que se faz o cálculo da média harmônica, vocês podem buscar na internet, certo? A gente trabalha isso na disciplina de estatística básica. No número 8, eu gostaria que vocês lessem agora 3 valores para dentro das variáveis A, B e C e calculassem a área de um suposto triângulo retângulo cuja base é dado pelo valor que foi informado na variável A e a altura pelo valor que foi informado na variável B. A área do círculo, de um suposto círculo, cujo raio é o valor que foi informado para a variável C. A área de um quadrado, cujo lado nada mais é do que o valor que foi informado, qualquer valor que seja, né, para dentro da variável B. E a área de um cubo que possui o valor que foi informado para a variável C como aresta. Ok? Então, a gente vai continuar na próxima aula, então, falando um pouquinho mais sobre as sintaxes, né, a serem seguidas, né, e também iniciando um pouquinho sobre a adaptação à linguagem algorítmica. Iniciando não, a gente já iniciou, tá? A gente simplesmente vai continuar falando sobre isso. O que eu quero mostrar para vocês, ó, antes de finalizar, é que muitas linguagens de programação, elas já possuem funções
e operadores, né? Operadores eu até já falei um pouquinho lá quando a gente falou daquela instrução matemática, mas já possuem funções prontas das quais a gente pode fazer uso, certo? Vamos usar alguns exemplos aqui, ó. Lá no LibreOffice, né? Agora ele mudou até o nome, não é mais BR Office, mas o LibreOffice Calc, se vocês forem extrair a raiz quadrada, vamos buscar aqui, ó, já que a gente está no computador, a gente poderia mostrar. Se eu tivesse aqui o número 16 e aqui do lado eu quisesse fazer o cálculo da raiz quadrada dele, vejam bem que a gente tem implementado então a função raiz, estão vendo aí? Implementada. Então eu posso buscar a função raiz da célula A1 e ele vai me dar a raiz quadrada de 16. Então essa função ela já está implementada no LibreOffice Calc. Na calculadora, se vocês forem ver, ó, quando a gente abre a calculadora, então eu vou buscar o mesmo número 16 e vou pedir para ele extrair a raiz quadrada. Estão vendo aqui? Raiz quadrada de x. Né? O x eu já informei, a minha variável x vai ter nesse caso, nesse momento, o valor 16. Né? Nas versões anteriores da calculadora, ele mostrava o nomezinho da função que ele tinha utilizado para implementar esse cálculo. Né? Ele mostrava o valor SQRT, square root, raiz quadrada. Agora ele está mostrando esse símbolozinho aqui, ó, o símbolozinho da raiz quadrada, né? Em versões anteriores ele mostrava que a função chamava-se SQRT, certo? Então a gente vai ver que a mesma função de raiz quadrada, na linguagem de programação Pascal, ela teria a seguinte sintaxe. Nós vamos falar bastante sobre sintaxe mais adiante, tá? Nome da variável, seja ela qual fosse o nome, recebe, e agora vejam só que na linguagem Pascal, programação em linguagem Pascal, a sintaxe de atribuição de um valor a uma variável é dado por 2 pontos e igual. Mas por que é dado por 2 pontos e igual? Porque quem criou a linguagem de programação optou por ter esse símbolo. E podia ter escolhido qualquer outro. Né? Não faria muito sentido usar outro que não fosse o igual. Certo? Mas por alguma razão optou-se por ter 2 pontos e igual. Certo? Do que? Da raiz quadrada, que eles chamaram de square root, SQRT, do número do qual tu está querendo extrair a raiz quadrada. Ok? Mesma coisa se eu quisesse elevar um número ao quadrado. Ó. Então, na linguagem de programação Pascal, se a gente quisesse elevar um número ao quadrado, a gente pegaria essa variável número e o número que foi atribuído para ela, o valor que ela tivesse, seria elevado ao quadrado, seja ele qual fosse, e esse valor seria jogado para dentro de uma variável que teria outro nome. Certo? Esse operador aqui, ó, o operador div, se a gente for jogar para dentro de uma variável o operador, o resultado dessa expressão, qual o cálculo que ele vai fazer? Ele vai pegar um número 7, vai dividir, vamos colocar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer daquele formato, né? Vai dividir por 2, não, vamos fazer diferente, ó. Se a gente pegar, não, eu vou ter que fazer assim mesmo, vamos usar o bloco de notas para isso. Vai ficar meio feinho assim de se ver, mas vamos tentar. Eu vou pegar então aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, número 7 dividido por 2, né? Vejam bem. O operador div, nesse caso, vai realizar a operação de divisão entre 7 e 2, só que ele não vai concluir, ele não vai colocar as vírgulas, ele vai olhar para a parte inteira da divisão e para o resto da divisão. Como que ficaria isso, ó, se a gente não terminasse o cálculo colocando as vírgulas, né? Nesse caso aqui daria um número quebrado, daria 13,5. Mas o cálculo que o computador vai fazer nesse caso é o seguinte, ó, 7 dividido por 2. Qual a parte inteira dessa divisão? A parte inteira dessa divisão é 3. 2 vezes 3 é igual a 6. 7 menos 6 é igual a 1. Correto? Eu paro o computador, para o cálculo por aqui. Porque ele observa o seguinte, ó, a parte inteira da divisão de 7 por 2 é igual a 3. Certo? Se nós fizéssemos esse cálculo na calculadora, teríamos 7 dividido por 2. Então a parte inteira da divisão é sempre o que vai estar à esquerda da vírgula. Tá legal? Lembrando que nós temos aqui, né, o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então essa parte inteira também é chamada, nesse caso, de quociente. Certo? Agora olha só, o que ele ia retornar para dentro dessa variável? Ele ia atribuir o que depois desse processamento? Ele ia atribuir exatamente isso, o valor 3, não 3,5.
Se eu quisesse, então, que ele fizesse o cálculo de 3,5, qual operador que eu utilizaria? Nesse caso, nós utilizaríamos a divisão simples. Variável, nesse caso ali, né, dessa linguagem de programação, receberia 7 dividido por 2. Tá legal? Não vou colocar o ponto vírgula agora, porque não vem ao caso. Dividir por 2. Nesse caso, a variável receberia 3,5. Nesse caso aqui, com o operador div, o computador vai jogar para dentro da variável somente a parte inteira dessa divisão. Ah, mas isso serve para quê? Já vamos ver mais adiante. Isso aqui é extremamente utilizado. A mesma coisa vale se eu quisesse saber o resto da operação. Ó. Se eu dividisse 7 por 2 querendo guardar o resto dessa operação, eu usaria o operador mode na linguagem de programação Pascal. As outras linguagens possuem outros operadores, tá? Por exemplo, diga-se de passagem, né? Esse operador aqui, ó, na linguagem de programação C, também retorna o resto da divisão, certo? Retorna o resto da divisão de 7 por 2. E vejam bem que aqui na linguagem de programação C, ó, a gente já não tem o sinal de atribuição utilizando 2 pontos seguido de um sinal de igual. É apenas o sinalzinho de igual. Essa vai ser a sintaxe que a gente vai utilizar, tá? Daqui para frente. Vocês vão ver que a gente vai começar a utilizar essa sintaxe. Certo? E aqui, por exemplo, para obter o valor absoluto ou em módulo, né, de um determinado número, a gente usa a função ABS. Certo? Por exemplo, aqui na linguagem de programação Delphi, só para citar uma outra, certo? Ele estaria obtendo o valor absoluto, o valor em módulo, né? Ou seja, se o valor é positivo, ele permanece igual a como ele está. Se o valor é negativo, o módulo desse valor, na verdade, muda para o valor positivo. 13, módulo de 13 seria 13 e o módulo de menos 13 seria 13 também. Tá legal? E esse seria o valor, então, atribuído para dentro dessa variável. Certo? Só para finalizar, então, eu quero propor para vocês, com o conhecimento que vocês já têm, me enviem por e-mail, a gente está trabalhando então nesse formato remoto, com o conhecimento que vocês já têm, que vocês conseguiram construir disso que a gente falou, eu faço todo qualquer comentário necessário, né? A gente tem vários meios aí de se comunicar. Eu faço os comentários necessários, a correção, né, conforme necessário do que vocês fizeram, me mandando, uma vez que vocês me mandem as respostas por e-mail, tá? Então, o que eu estou pedindo para vocês fazerem também, ó? É claro que na nossa disciplina no Moodle, esses algoritmos, as respostas dele já estarão disponíveis, tá? Na medida em que a gente for implementando, né? Ou seja, que a gente for passando por isso, eu já disponibilizo, tá? O mesmo é válido para as respostas no próprio canal. Aqui no YouTube, onde vocês estão acessando, eu vou deixar também aqui um arquivo compactado contendo todas essas respostas. Isso vale também para o que vocês vão ter lá no Moodle, no caso de serem alunos da disciplina de computação básica, certo? Mas antes de vocês verem as respostas prontas, vamos tentar implementar isso daqui, ó. Escrever também um algoritmo que leia o salário fixo de um vendedor, o total de vendas realizadas por ele e um percentual de comissão que ele ganha sobre essas vendas, calculando ao final e mostrando o salário do vendedor. Então vai ser nada mais o salário dele, vai ser um cálculo, uma fórmula matemática que vai ser igual ao salário fixo que ele tem atualmente, somado com vendas multiplicado por esse percentual. Só que para isso a gente precisa seguir aquela sequência de passos. Ler, né? Ou seja, obter, informar o valor do salário fixo, também do percentual de comissão, também das vendas, e aí fazer o cálculo ao final. Tá legal? O número 10 solicita para vocês escreverem um algoritmo que calcule a distância entre dois pontos no plano, dadas as coordenadas x, y. Então, uma vez que vocês tenham informado as coordenadas x, y, vocês podem fazer uso, então, de uma função que extraia a raiz quadrada dessas variáveis, né? Enfim, conforme o cálculo da distância no plano. Se vocês não lembram, vocês podem procurar na internet. E eleve esses números ao quadrado, se for necessário, né? Nesse caso seria, né? Porque tem um produto, né, das diferenças. Vocês vão ter que ver a implementação da fórmula e mostrando, enfim, calculando essa distância ao final. O número 11, então, propõe que vocês escrevam um algoritmo que leia dois valores A e B, mostrando qual é o maior dos dois valores lidos, certo?
Não à toa, a gente falou um pouquinho agora há pouco da função módulo, tá? Essa função módulo que eu acabei de falar para vocês, ela vai ser necessária para a resolução desse algoritmo número 11. Então vocês podem chamar ela de ABS também, que extrai o módulo de um número, de um resultado, de um cálculo, tá? Essa é a pista que eu dou para vocês. E o número 12, então, para finalizar, solicita a criação de um algoritmo que decomponha um suposto salário no menor número possível de cédulas de real e mostre essa informação. Em outras palavras, já vou fazer o início dele aqui para vocês, ó. Eu quero o seguinte, ó. Obter, como é que ele chamou aqui? Salário, né? Obter salário. Eu já vou, na verdade, eu vou seguindo aquele padrão mesmo que eu estou propondo, né? Não vou mais colocar os acentos, tá? Para que a gente não tenha que informar isso, de repente ter que corrigir alguma coisa que a gente esqueça lá na hora de implementar. Então eu vou colocar simplesmente salário sem acento. Obter o salário. Agora a ideia é a seguinte, ó. Os próximos passos que vocês vão colocar vão ter que fazer o seguinte. Se o salário informado for, por exemplo, R$872, vocês vão ter que dizer o seguinte, ó, é o menor número de cédulas possível, tá? E agora lembrando, nós temos a cédula de 200 também, certo? Tem que se lembrar disso aqui também, né? Então nós teríamos, ó, quantas cédulas de 200 nós teríamos, quantas cédulas de 100 nós teríamos, quantas de 50 nós teríamos, quantas de 20 é a próxima, né? Nós teríamos, quantas de 10 nós teríamos, quantas de 5, quantas de 2 e finalmente, então não vamos se preocupar com os centavos, tá? Quantas de 1. No caso do valor informado for ser, né, 872, nós teríamos 4 de 200, 0 de 100, 1 de 50, 1 de 20, 0 de 10, 0 de 5, 1 de 2 e 0 de 1. Vamos ver se deu certo. Aqui dá 800, 850, 870 e 2. Isso aí mesmo. Vejam bem, o algoritmo que vocês vão implementar, ele é genérico. Ele não pode servir apenas para o valor 872. Então a gente trata o valor como sendo aquilo que foi jogado para dentro da variável salário. Depois a gente faz os cálculos utilizando a variável salário. Tá legal? Então esse é o desafio para vocês. Espero receber então todos os exercícios de vocês por e-mail para que a gente possa então, para que eu possa estar corrigindo, verificando então o que vocês fizeram. Ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que não tenha ficado muito longo e até o próximo.